Bom dia para quem é Vai lá. do dia. Vou dar início ao nosso BOF do Debian Brasil para discutir algumas questões relacionadas à comunidade Debian no Brasil. Uma das questões que eu lembro é decidir onde que vai ser a mini DebConf do ano que vem. Então, a gente vai começar com o Charles apresentando o BID de Campinas. Certo? Bom. Eu esqueci de fazer login aqui. O que mais que a gente pode discutir? Eu achei que era falta longa. Lembrei agora disso. Pô, eu acho que uma pauta é a gente está fazendo a mini DebConf todo ano. A gente já tem um rolê legal com isso. E o que mais a gente quer? A gente quer uma DebConf, a gente quer algumas outras coisas. A gente quer dominar o mundo. A gente quer dominar o mundo, mas... Estou abrindo a página aqui. Tem que projetar o projetar o Pad? O meu acho que não vai conectar, se eu tentar conectar. Estou abrindo a página aqui dos BIDs. Então, recapitulando, né? Na mini DebConf de Belo Horizonte, que aconteceu no final de abril, lá em Belo Horizonte, a gente teve algumas cidades interessadas em organizar a mini DebConf de 2025. A gente fez uma rápida discussão, apresentações de cada cidade. Aí teve Campinas, Maceió e Natal. Aí, como a gente não queria tomar uma decisão de dizer, vai ser essa ou aquela cidade, a gente combinou de discutir aqui na DebConf, nesse BOF, qual cidade a gente acha que pode sediar a mini DebConf do ano que vem. Fazer uma discussão mais aberta sobre esse assunto, né? Aí eu criei uma página de BIDs para que cada cidade colocasse as coisas que pretendem fazer na sua cidade, os grupos, né? Em Campinas, quem apresentou lá na mini DebConf Belo Horizonte foi o Charles e a Mariana. De Maceió estava o Daniel e de Natal estava o Alite. Aí eu estou olhando aqui a página, o Daniel ele preencheu algumas coisas sobre Maceió, o Charles não preencheu nada. Isso já demonstra o compromisso da cidade de Campinas em organizar a mini DebConf. Não, estou brincando. Não é culpa de Campinas, não, é culpa do Charles só. O pessoal de Campinas é gente boa. É outra verdade. Não, mas falando sério, teve uma discussão lá da possibilidade de todo mundo abrir mão para ser em Maceió, né? Uhum. Foi uma discussão que teve lá, porque Maceió era para sediar a mini DebConf em 2020, quando estourou a pandemia. Tipo, uma semana antes da mini DebConf de Maceió, estourou a pandemia e ficou tudo bloqueado. Então acabou que foi cancelado e foi adiado. Mas isso aí já está confirmado com o Daniel? O Daniel? O Daniel falou que topa fazer, né? Ele escreveu algumas coisas aqui no BID. Até vou colocar o link do BID aqui. Assim, não está projetando lá, mas está funcionando. Você tá ligado? Não tá. Na internet está funcionando. Teste. Legal. O pad, né? Só joga as coisas. Tô vendo agora aqui. Natal, o Alite também preencheu algumas coisas, mas eu imagino que o Alite está na correria ele está organizando a Python Nordeste agora, que eu acho que vai ser em outubro. Então, eu imagino que ele está na correria também lá. E o Charles comentou que estava meio apurado também para escrever algumas coisas. Então, eu acho que por aclamação acaba sendo Maceió mesmo, né? Tem algum comentário? Oi? O Brasília vai se candidatar? Quem vai ser o organizador lá?
É o Daniel Pimentel. Ele colocou... Deixa eu ver se ele colocou a data aproximada. Não colocou a data. Local a definir, coordenadores Daniel Pimentel, realização Debian Brasil e Yosh Hacker Club, data a definir, inscrição em breve, day trip a definir, programação a definir. Bem estruturado, né? Imagino que vai ser no primeiro semestre, né, do ano que vem. Já é um bom começo, né? A gente sempre faz entre final de abril e começo de maio, então... Eu tô... Tá meio longe, Charles. Só. Tá ligado? Porque depois que não saiu isso. E agora? Tá melhor? Tá. Boa. É sempre na última semana de abril, começo de maio, então acho que a gente pode manter essa data. É legal porque dá uma distância para a DebConf. E... Exato. Então confirmado, Maceió, né? Beleza. Boa. Praia. O Atos vai estar lá já? O Atos não vai nem viajar. Já vai estar lá? Massa. É agora em agosto, quando eu voltar da DebConf, eu vou para Maceió, aí eu vou participar do Debian Day lá, que o Daniel está organizando também. Aí já vou trocar umas ideias com o pessoal lá. Já definiu data? Não, mas deve ser lá por abril, maio. Não, a data do Debian Day que ele tá falando. Ah, do Debian Day? Lá vai ser, acho que 17 de agosto. Eu não lembro se ele colocou na sexta-noite ou no sábado. Acho que foi no sábado. Normalmente é dia 16 de agosto ou no final de semana mais próximo. Tô olhando aqui. Esse é outro tema aí, né? Que dá pra ver. Era o que eu ia falar. Coloca o tema do Debian Day. Debian Day? Certo. Desculpa, Charlinho, não quero te colocar no spotlight, mas já coloquei agora, né? Mas também, assim, eu entendo que organizar uma mini DebConf é muito assim, trabalho e tal. Inclusive, valeu, Paulo, por BH esse ano, show de bola. Mas eu queria bastante ver uma lá em Campinas, na Unicamp. E eu acho que, não sei, a gente podia conversar depois para ver, assim, óbvio que eu tenho capacidade limitada de ajudar lá, mas estando fisicamente, mas eu tenho contatos lá ainda, a gente pode conversar, porque eu queria bastante ter uma lá também. Então... Conversaremos. Então, a gente está organizando o Debian Day lá, Tá. então eu queria usar isso como, tipo, pontapé para saber se vai dar para organizar um mini DebConf lá. Tá, beleza. O potencial de Campinas sempre é muito grande, né? Para fazer uma mini DebConf pelas universidades, por estar próximo de São Paulo também. Aí eu vi aqui o Debian Day, mas só vai ser 17 no sábado, pela manhã. Seria feito na Universidade de Campinas mesmo, a Unicamp, né? Tá. Eu conheço um pessoal que está no ITA e talvez pode ser uns alunos assim que a gente consegue fazer parceria, se precisar, se for rolar essa interação. Porque aí acho que seria legal fazer a interação entre as universidades da região, já que tem muita universidade de tecnologia ali, né? 2026, você vai estar por lá ainda estudando? Não, estudando aí. Você vai estar por lá ainda, né? Provavelmente. Não, você tem que assumir um compromisso agora. Você tem que assumir o compromisso. Você vai morar 10 anos lá agora, beleza? Não tem direito de mudar. E é isso. Mesmo que eu não esteja lá, eu consigo ir para lá e organizar o rolê. Acho que a questão de Campinas e Maceió ali, acho que Maceió é mais até uma questão de gratidão por eles ter programado lá para 2020 e tal, e por causa da pandemia não conseguiram fazer. Claro que Campinas tem aquela questão, vai ser provavelmente questão técnica, vai ser fenomenal lá, porque tem muita gente foda ali em Campinas, na Unicamp, né? Então acho que a gente vai agregar muito para o projeto com relação a isso, mas acho que Maceió também traz um pouco daquela questão de descontrair, né? A gente fazer as coisas mais descontraídas lá, a questão. Então acho que
a minha opinião, tipo, 25 a gente poderia fazer Maceió, pensando já em 26 em Campinas, já. Daí que nem o Charles comentou, né? Já vai estruturando com o Deb Day lá, pra gente ter um negócio bem, bem bonito lá. Pelo menos é a minha opinião, acho que é o que daria melhor nesse momento. Seria a primeira do Nordeste, né, também. Primeira mini DebConf. Precisa. É. Tá certo. Então, a princípio, a gente fica no horizonte aí, que pode ser Campinas em 2026. Né? Boa. Ajudar. Trampo pro Charlie. Hã? Tu quer jogar só trampo nos outros, né? Aí. Apesar que vocês sabem a minha opinião, né? Que eu acho que dá pra ter 2 por ano, mas... Especialmente no Nordeste e no Sudeste. Quem sabe a gente pode tentar ano que vem Campinas e Natal. Vamos ver. É. Segundo semestre tá aí. Deb Day. O Deb Day, então, lembrando, é dia 16 de agosto, que é o aniversário do Debian. Ou no final de semana mais próximo, né? Não precisa ser no dia 16 de agosto. E várias comunidades ao redor do mundo organizam atividades, que podem ser desde um evento com palestras e oficinas, até um encontro da comunidade local, tipo, vamos num restaurante, vamos num bar, numa pizzaria, alguma coisa assim. Não tem uma regra definida, assim, de tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Algumas cidades, o pessoal se reúne para fazer um encontro, outras cidades organizam eventos, por aí vai. O Brasil normalmente é o país que tem mais cidades organizando, e quem quiser ver as cidades que estão fazendo, é wiki.debian.org/debianday/2024. Até vou colocar aqui também. Você está colocando aí? Aí esse ano eu fiz uma chamada, algumas semanas atrás, e criei um grupo no Telegram para quem quiser quem tiver interesse em organizar o Debian Day. Minha ideia era juntar as cidades para, por exemplo, uma cidade quer fazer um banner e quer, sei lá, fazer um bolo. Aí a gente poderia juntar esses orçamentos das cidades todas e pedir um reembolso para o líder do Debian. Ele faria o reembolso centralizado para o ICTL, por exemplo, e o ICTL redistribuiria os pagamentos para essas pessoas que gastaram, né? Porque o reembolso no Debian sempre funciona pós-evento. Então a pessoa tem que gastar, tem que pedir, ser aprovado, fazer o gasto e então depois prestar contas e receber o reembolso. O reembolso vem depois. Então eu fiz uma chamada, falei, quem quiser organizar o Debian Day, entra lá no grupo do Telegram. Deixa eu ver se eu acho o nome do grupo aqui. E para o pessoal que estava lá, perguntei se queriam fazer esse esquema de fazer um orçamento só e tal. O pessoal falou que sim, mas no fim só uma cidade mandou. O prazo era 21 de junho. Só um. 21 de julho. Só uma, não? Só uma cidade, Eu vou te dizer que, assim, eu Belém. tava acompanhando de longe, mas eu achei a sua ideia muito boa, na verdade. Tipo, eu gostei, achei legal. Foi uma boa iniciativa, pena que só teve uma cidade, então eu pensei que ia ter mais, na verdade. No fim só Belém mandou orçamento, mas pelo menos já plantou a ideia, né? De repente no futuro aí a gente fazer com mais antecedência. Sim. Para dar mais tempo para todo mundo se organizar e fazer um orçamento geral, né? Eu até quero conversar com o Andrés aqui sobre essa ideia, pessoalmente, para ver se dá certo no futuro. Mas É igual a gente fala, né? Tipo, no Brasil, a comunidade de usuário eu acho que é bem grande. Tipo, e aí, às vezes, várias cidades querem fazer, mas é um gasto que você acaba tendo que tirar de algum lugar, né? Acaba sendo do seu bolso. Então, se a gente conseguir dar suporte para todos esses grupos de usuários aí, eu acho que seria bem legal. Por isso que eu gostei da iniciativa. E assim, eu sei que é um trabalho para você, né? Porque vai ficar meio que você que vai fazer o expense e vai repassar e vai fazer tudo. Mas valeu aí pela iniciativa. Beleza. Porque para quem não é DD, a maioria dos DD já passaram por esse processo de pedir um reembolso, né? Ou para quem veio aqui para quem não é DD, mas veio para DebConf. Para quem não é DD, para quem nunca passou por esse processo, pode ser um pouco estranho esse negócio de como prestar contas e tudo mais. É um pouco trabalhoso, na verdade.
Então, eu acho que tem essa questão do trabalho, que não é nada fora do outro mundo, né? Todo mundo consegue fazer o pedido de reembolso e tal. Mas uma questão principal é assim, se uma pessoa de uma cidade que resolve pedir um reembolso e o DPL não faz ideia de quem que é, né? Não tem um DD, não tem nenhum DM lá, não tem ninguém na cidade que possa, digamos assim, entre aspas, atestar por aquela pessoa. Ele pode se sentir meio assim, pô, mas eu não conheço essa pessoa, será que eu aprovo mesmo? Então, de repente, centralizar pela gente pode facilitar isso. A gente vai meio que atestar, né? Olha, pode fazer... Não é o caso, né? Mas pode fazer lá em Campinas, porque a gente conhece o Charles, a gente sabe que o Charles vai fazer. Não é o caso, porque o Charles já pediu o reembolso, tudo, né? Já sabe o processo. Mas a gente atestaria que aquela cidade realmente poderia ser reembolsada para facilitar o trabalho. Mas isso também demanda um compromisso das cidades de prestar contas, né? Era isso que eu ia falar, assim. Talvez seja até bom não ter tido muito essa primeira vez, talvez no ano que vem a gente... Porque também não dá só pra gente dar dinheiro para qualquer pessoa de qualquer cidade e não saber o retorno disso. Então tem que ter, sei lá, a gente cobrar que cada um faça um blog post pra gente botar no Planet e meio que prestar conta pro projeto. Ou de alguma forma a gente ter essa certeza que o dinheiro foi bem investido de alguma forma. Isso é legal. Essa ideia de colocar quem organizar, fazer um post, também que seja em português, se for o caso. Porque a maioria das pessoas que estão ali, eu acho que todas, tem umas 20 cidades representadas lá no grupo do Telegram. A maioria ali, a gente conhece todo mundo, mas a gente não sabe como é que é na questão da prestação de contas, né? Porque, inclusive, eu alertei o pessoal, falei assim, olha, a gente só vai, se desse certo, né? A gente só ia redistribuir o reembolso quando todo mundo prestasse contas. Para não ficar ninguém para trás e para todo mundo ser cobrado para fazer a prestação de contas, né? Que de repente, não, eu faço depois tal, e não faz, então todo mundo ia ter que fazer para daí receber o reembolso. Tem umas 20 cidades lá no grupo do Telegram, na Wiki, que seria o lugar oficial mesmo, né? Tem, até eu contei, tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 cidades do Brasil. Eu vou pôr Campinas na hora que eu terminar o post. Tá, tem Campinas, uns 5, 6 cidades. E a gente vai ver se faz alguma coisa em Brasília. A gente sempre faz, só que é de última hora, né? Beleza. Você ia comentar alguma coisa do DBD? Sim, mas eu esqueci. Tá. Uma coisa sobre isso aí que a gente vem discutindo nesses dias aí de DevCamp, que eu acho que também nesse contexto é interessante, é a gente conseguir dar mais visibilidade para essas coisas. Igual você falou, a gente é provavelmente o país que faz mais desse tipo de evento, mas eu não acho que a gente dá tanta visibilidade para isso, para o projeto como um todo. E aí a gente meio que diminui um pouco o nosso peso dentro da comunidade. Se a gente conseguir mostrar mais, talvez seja um fato, por exemplo, a gente conseguir fazer igual no... que a gente estava falando no Data Source no Contributors, Debian.org, sobre organização de Debian Days. Talvez a gente consiga fazer um scraper da Wiki, talvez. E aí a gente criar um Data Source lá. Eu acho que seria bem interessante. Então, ficaria registrado quem já organizou um Debian Day, por exemplo, que eu acho que é interessante e é uma contribuição legal para o projeto. Então, esse tipo de iniciativa, eu acho que é muito interessante a gente dar visibilidade, porque a gente faz muito, eu sei que a gente faz muito, mas eu acho que o restante da comunidade não tem nem noção do tanto que a gente faz. Quem organizasse o Debian Day entraria no Contributos, né? Isso, como organizador de um Debian Day. A gente pode criar um data source desse tipo, e eu acho que seria bem interessante. Todos os eventos no geral, né? Só que a gente teria que estruturar como que a gente organiza esses eventos para a gente criar um data source, assim, tipo, mini DebConf, Debian Day, qualquer tipo de evento relacionado a Debian. A gente talvez estruturar, sei lá, sempre fica nessa página Wiki, que a gente consegue fazer um scrapperzinho e jogar. Não sei, a gente teria que estruturar de uma maneira mais sólida para fazer isso. Mas eu acho que seria muito legal. Esse ano não tem lançamento do Debian, né? Mas sempre tem. Release Party, essas coisas. Bacana. Então a gente, né, reforça o convite para quem quiser organizar o Debian Day na sua cidade. Teve ano que tem bastante cidades brasileiras, e esse ano, nos últimos anos diminuiu um pouco, a gente vai retomar, assim, incentivar o pessoal a fazer, né? Mais alguma coisa, Brasil?
Debian alguém mais alguma coisa? Daniel, coisa. Acho que questão do Debian Day, só lembrando que também não precisa ser, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um encontro social. Então, quem não tiver disponibilidade para organizar uma palestra, as coisas, façam, vai comer uma pizza ou tomar uma cerveja só, né? Um soju. Ano que vem a gente vai no Debian Day em Paris. Eu ouvi boatos aí. Tem Debian Day em Paris. Eu tinha falado lá, pelo menos em relação a Brasília, com o professor Renato, lá da UNB, para pelo menos a gente fazer uma palestra, igual a gente fez no último ano, e aí depois a gente podia fazer igual a gente tinha feito mesmo, de sair para algum lugar próximo e reunir o pessoal que estava na palestra. Mas aí era só isso que a gente estava olhando, eu e o Acla, né? Mas é isso. Não. Adiciona lá na Wiki, então, depois. Posso puxar o próximo tópico? Pode. Pode. Alô, alô. Queria puxar um tópico aqui que talvez vai consumir um pouco de tempo, mas eu acho que a gente tem que discutir isso. Já conversei com algumas pessoas aqui, então eu vou dar um contexto total de novo, para todo mundo estar na mesma página. A gente no Debian Brasília tem muitas pessoas de fora, que não são de Brasília, e colam na reunião, contribuem, mas, enfim, aí temos esse caso e a gente estava conversando sobre talvez criar uma partição ali, um fork da nossa comunidade para virar o Debian Brasil Devel. Essa comunidade, a gente então ia pegar o pessoal que está hoje contribuindo em Brasília, o pessoal que estava na reunião, mas não é de Brasília, e juntar nesse novo grupo. Debian Brasília vai continuar ainda existindo, mas vai ser um grupo mais dedicado a grupo de usuários e eventos. E aí, colocando esse tópico aqui, isso aqui não é uma decisão, então queria ouvir também de vocês o que vocês acham sobre essa ideia, principalmente quem aí cola direto nas reuniões. Seria criado outro grupo Debian Brasília para tratar de outros assuntos. O contrário. Não, o Debian Brasília vai se manter o mesmo, a gente vai criar tudo do zero. Esse novo grupo Debian Brasil, Devel Brasil, sei lá, a gente pode decidir isso daí. E aí quem tiver no Debian Brasília, estiver contribuindo e quiser entrar nesse grupo, entra. Mas a gente vai parar de fazer as coisas de desenvolvimento no Debian Brasília e vai migrar para lá. Porque eu acho que aí vai ser uma casa nova para todo mundo que faça mais sentido. Aí seria bom até tomar nota disso aí, porque, a gente tem que, provavelmente a gente vai ter que criar, pensando na estratégia que a gente vem usando, que é atrair gente nova, de certa forma a gente ainda vai ter que continuar no Telegram, então a gente tem que fazer o bridge, provavelmente já reutilizar o Debian Devel BR, o canal no RC, que em teoria é o canal correto para fazer isso, fazer um bridge de lá para o Matrix, e se a gente quiser manter a mesma estratégia, um bridge para o Telegram, que isso a gente já fez no Debian Brasília, então acho que a gente consegue replicar. A gente tem que migrar os nossos repositórios no Salsa, porque está tudo sob o nome de Debian Brasília. A gente tem que reutilizar o domínio do Debian Brasil, ao invés de usar o domínio do Debian Brasília para todas as coisas que a gente está usando. A gente prover serviços para os nossos contribuidores, como o serviço de IRC, uma aplicação web, que serve como browser, que facilita a galera acessar o IRC e não perder mensagens, que é uma coisa que todo mundo sempre reclama. A gente provê serviço de wiki, a gente provê serviço, uma instância de Nextcloud, onde a gente armazena arquivos, fotos, etc. Então a gente provê vários serviços, todos estão sob o domínio do Debian Brasília. Talvez seja legal a gente aumentar o escopo disso e prover nesse contexto do Debian Brasil. Então a gente eu acho que vai ser um pouquinho trabalhoso, assim, só para a gente tomar nota do que de fato precisa ser feito como action item, assim, para a gente não perder o tracking. E aí anunciar bem isso, né? Anunciar nas listas de e-mail, anunciar onde for. Acho que é isso, né? Eu vi aqui que no Salsa tem um grupo Debian Brasil Team. Um grupo, né? Aí vou adicionar vocês para ser donos do time para criar repositórios, né? Assim, quando a gente realmente voltar nas próximas semanas a fazer reunião, a gente pode pegar uma reunião para realmente escrever o que precisa ser feito
E aí a gente vai fazendo com calma. A gente não precisa migrar tudo de uma vez só, então a gente vai devagarzinho. Aí vê, enfim, a gente decide lá as coisas que vai ter que fazer. Eu acho que essa ideia é bacana, porque às vezes pode não parecer, mas às vezes para quem hoje a gente deve ver que muita gente que não é de Brasília está participando, mas às vezes a pessoa na hora de entrar, ela, putz, é Brasília, não vou participar, né? Algumas pessoas, pelo menos lá de Curitiba, que eu conheço pessoalmente, já me falaram isso, né? Eu falei, não, vai lá, cara, os caras são feios, mas não morde, não. Mas, assim, acho que isso é uma coisa que talvez possa agregar pessoas que talvez tenham essa questão, né? Putz, é o pessoal de Brasília, eu sou do interior do Paraná, de Santa Catarina, que eu não vou participar porque não é. Mas fazendo isso como um nacional, eu acho que pode agregar bem mais pessoas. E eu acho que também questão de segregar, eu acho que, como você comentou, né? Tipo, o grupo específico para parte técnica ali, né? Empacotamento, desenvolvimento, né? Suporte é outro grupo e o pessoal que se vire. O suporte mais. Uma outra coisa que eu já tinha conversado com o Arthur sobre isso, pessoalmente, eu até estava esquecendo agora, mas na mini DebConf, a última agora, alguém havia até perguntado durante a apresentação, acho que, não lembro se foi agora ou no ano passado, perguntou sobre a parte de usuários, como o user group mesmo da Brasília, e falou assim, na apresentação parece que é mais dev mesmo e tal, e efetivamente hoje, né, o Dev Brasília é uma comunidade devel, mas aí o que eu penso não tem como unificar as duas coisas, né? Não tem como você juntar, por exemplo assim, não teria como pegar o Debian Brasília, eu acho, e falar que é tanto o Devel quanto o usuário. Assim como o Devel BR, né? Então, ao fazer isso, abre essa possibilidade de você falar assim, o Debian Brasília é de usuário, ou ambos, né? Você pode falar, mas aí o Devel BR é só Devel, que é importante ter essa distinção, eu acho, né? Eu acho que é até melhor a gente centralizar, independente assim, se qualquer uma das comunidades locais tiver Paraná, ou onde for, Minas Gerais, se você identifica uma pessoa que está interessada em desenvolvimento, eu acho que é melhor descentralizar e mandar todo mundo sempre para o DevBR. E deixar os grupos estaduais, locais, que for sempre ser um grupo de usuários. Eu acho que facilitaria. Porque se acontecer, e o motivo pelo que eu acho que não dá certo juntar, é que se tiver um grupo em que tenha muita mensagem de pessoal pedindo ajuda para resolver problemas genéricos de usuário, eu não vou prestar atenção no grupo, naturalmente, né? Porque o meu interesse é empacotamento, pelo menos atualmente. E o que vai acontecer é que, naturalmente, a gente vai perder essa atividade no grupo, né? O pessoal que quer ajudar com o empacotamento vai parar de prestar atenção. Concordo. Tem os dois lados, né? Quem não curte a parte de empacotamento pode se sentir meio tolhido de falar outras coisas, achar que não pode falar outras coisas. E quem quer curtir empacotamento vai achar é o grupo de Brasília, né? Não é o geral. Acho que é só sucesso isso aí. E a gente começa a mexer nas estruturas lá para fazer isso aí, né? Para fazer o que vocês acharem. Tem a questão do servidor, né? Que vai precisar aumentar, pedir aumento da capacidade da máquina, eu acho, né? Que você estava falando. Precisa, porque o Arthur está rodando todos esses serviços que eu mencionei, ele roda numa máquina só e está... Hoje a gente roda tudo nessa máquina. A gente até tentou ligar uma swap lá uma vez, que estava estourando. Mas acho que seria bom a gente conversar com o Stefano e pedir um pouco mais, assim, de pelo menos memória RAM, que acho que é o que precisa hoje. CPU ainda está de boa. Eu acho que aí nesse caso eu acho que já é mais fácil fazer, porque aí se a gente tiver dois grupos locais ou nacionais, sei lá, sendo servidos pela mesma máquina, a gente justifica melhor. Eu acabei dando um pouco de pushback naquele dia, né, porque eu acho que quando é um grupo só, e aí como a gente estava de certa forma tendo alguns serviços que são redundantes, assim, porque o Debian Social já provei alguns deles, aí eu achei que fosse ser mais difícil, mas nesse caso eu acho que vai ser mais de boa. E eu só... Desculpa, você... Não, pode falar. Sobre a parada das bridges, né? Eu já me candidato prontamente para fazer essa parada de
linkar os canais e Telegram e tal. Inclusive, eu queria agradecer muito o Arthur por ceder a conta do Telegram dele, porque é pela conta dele que o bot que faz a bridge do Telegram com o Matrix roda. Então, muito legal. E eu queria... Eu não quero sequestrar o tópico e mudar por enquanto, né? Mas eu só queria fazer um parêntese de que eu não uso Telegram. Todo mundo aqui sabe tal que eu não uso Telegram. E eu tento sempre fazer bridges para me ajudar, mas também para ajudar quem usa Matrix, quem quer ficar no Matrix. Então, eu sei que às vezes, sei lá, o Paulo comentou, tem um grupo no Telegram para organizar mini DebConf, alguma coisa assim. Eu só queria fazer um pedido, assim, se vocês que usam Telegram quiserem criar grupos para discutir coisas, se vocês puderem me avisar, assim, tipo, tem esse grupo novo aqui e o processo de bridge é rápido, ele não ele é indolor e eu posso fazer do meu lado. Você só precisa me fornecer um númerozinho lá do canal do Telegram para que a gente consiga fazer essa comunicação fluir mais para o Matrix, que é o... Eu entendo que o IRC tem uma crítica, a gente tem uma crítica grande com o IRC, principalmente a geração mais nova e tal, mas eu acho que se a gente fosse substituir o IRC por alguma coisa, teria que ser pelo menos no Matrix e não o Telegram, né? Então a gente tem que fazer eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de esforço também do nosso grupo, né, para fazer esse fluxo de mensagem chegar no Matrix. Então, assim, sobre o Debian Devel BR e tal, eu vou fazer a bridge. O Debian Brasília já tem a bridge, né? A gente tem também com outros grupos que eu fiz com o Paulo também. E aí, qualquer coisa, se precisar fazer com mais grupos aí, é só me chamar aqui, sem problema. Tá na minha cabeça falar com você para fazer do Debian Day. Eu lembrei disso esses dias. Boa. Por causa da viagem, eu não chamei você para fazer. Não, normal, de boa. Vocês já me explicaram isso, mas eu não lembro. Como é que funciona a bridge para os três, no caso? IRC, Matrix e Telegram. Funciona, né? Brasília tá assim, né? Tá, os três, né? Assim, fica um pouquinho confuso por causa dos nicks, né? Que eles ficam com coisas appended, né, no nick, né? Mas o jeito que funciona o meu servidor o meu servidor pessoal eu rodo a bridge do Matrix para o Telegram e vice-versa. No Debian Social a gente faz a bridge do Matrix para o IRC. Então as mensagens e não tem uma Matrix do Telegram para o IRC, claro, né? Então o Matrix é o fio condutor aí das mensagens entre o IRC e o Telegram. E quem está no Matrix consegue também comunicar com todo mundo. Então, assim, a gente pede para o Debian Social fazer a bridge do Matrix e o IRC, e aí eu faço a bridge do Matrix com o Telegram. E é assim. Mas essa bridge do Matrix para o IRC é do Matrix do Debian, não o seu. É isso, né? Não, desculpa, não o meu... Do Matrix para o IRC. É do Debian Social. Eu não mantenho, eu não tenho poder de mudar nada lá. A gente só pede, né? Na minha dúvida era se do Matrix para o IRC era o seu Matrix ou era o Matrix do Debian? É do Debian. Porque os canais eles estão no matrix.debian.social, né? Então é lá no Debian. É que, por exemplo, tem... Não, pode falar. Depois eu lembro de alguma coisa aqui. Eu queria só, tipo assim, voltar um pouquinho mais na questão da máquina. Tá. Só para falar que eu queria muito colocar as partes de dados dentro da máquina que hoje não está rodando lá ainda. Uhum. E o Kanashiro deu a ideia também da gente colocar no Contributors. Então a gente vai ter que criar também um serviço para exportar os dados que a gente está coletando para o Contributors. Então, tipo, isso também é uma outra coisa que a gente pode utilizar na hora de conversar com o Stefano lá e falar, tipo, a gente já unificou e além disso a gente tem mais coisa que a gente quer colocar lá para ter uma visibilidade maior da comunidade que não tem espaço. Então... Beleza. Eu assim, deixa eu só explicar porque que eu fiz o pushback quando a gente conversou sobre a mentada a primeira vez. Porque eu notei que eles estavam um pouco reticentes com dar uma máquina para um grupo local e replicar, tipo, duplicar serviços que já tem no Debian Social e tal. Então, eu estava tentando evitar o atrito na hora de chegar neles, né? Mas
Eu acho que a gente pode perguntar para eles de boa, só que a gente já tem que estar preparado para essa resistência. E, eventualmente, talvez, a gente tenha que pensar em alguma outra alternativa que não ter uma máquina que é sponsorada pelo Debian, né? Mas Tá Tá ligado. ligado. Mas se o pessoal do Debian Social tiver relutante com isso, a gente bypassa eles e vai direto no DPL. É sério. Então tá bom. Porque eles são para isso. né? É porque o Debian tem contas Amazon, todas as public Tem. clouds. É. A gente consegue uma máquina por fora, a gente não precisa depender do pessoal do Debian Social. Beleza, show de bola. Então tá bom. O bom do Lucas é esse, né? O cara faz academia e ele... Sobre a questão das bridges e Telegram, IRC e Matrix, eu não uso IRC e eu fui para o Telegram porque eu não queria ter que configurar um servidor, um bouncer, né, e tal. Então, eventualmente eu comecei a usar o IRC por causa do Matrix, né, e aí uso no celular e tal, e está funcionando muito legal. Eu já comecei a tentar migrar, já comecei efetivamente a migrar para ser para o Matrix como minha forma primária de comunicação, né. Por exemplo, o grupo dos mantenedores do curl a gente tem só no Matrix, a gente não tem no Telegram. E talvez seria interessante, já para esse DVLBR, já nem fazer o Telegram, já deixar só no Matrix mesmo, como um experimento, ver se o pessoal reclama, se o pessoal acaba não entrando por causa disso, mas talvez o Matrix já esteja num ponto em que é tão simples quanto o Telegram. Eu acho que, assim, a gente fez Eu tava isso... criando o grupo aqui. O Paulo tava indo do cliente, A gente- ele virou, foi pro canto. Assim, a gente sempre usou o fui Telegram, a falando. gente começou, a nossa justificativa para usar era para conseguir facilitar a entrada, mas eu acho que pode valer um experimento. Tipo, a gente rodar, sei lá, uns 2 meses talvez, só com Matrix e IRC, e aí se a gente vê que de fato não estiver andando, a gente faz o bridge com o Telegram. Dá para fazer isso. Se a gente quiser, como o Paulo estava criando, uma coisa que dá para fazer também, a gente pode criar um grupo, mas falar assim, porque hoje a gente não tem muita visibilidade na questão da necessidade do Telegram. Por quê? Porque eu entro no Telegram também. A gente pode criar um grupo e falar assim, se você vai usar pelo Matrix, evita entrar no Telegram, no grupo Telegram, porque a gente sabe que quem está lá é quem usa como forma primária, e a gente vê quantas pessoas estão usando. Eu tô em todos, por exemplo. Eu também. Talvez eu devia sair até para deixar mais visível, né? Partindo do princípio que se a pessoa quer ser desenvolvedor de Dev, ela vai ter que usar IRC, né? Ela vai ter que usar IRC de qualquer forma, não vai ter como fugir disso. Tem uma bridge que é muito, muito legal. Eu já conversei com o Samuel, com o Charlie sobre isso, talvez com outras pessoas, mas... e eu ia falar com o Arthur para a gente fazer o deploy nela na máquina lá. Ou seja, mais um serviço, né? Mas enfim. Que é uma bridge que... Ela é diferente no jeito que ela trata o IRC. Ela traz ela traz o IRC para o Matrix, ao invés de levar o Matrix para o IRC, digamos assim. E ela é muito... Tipo, eu uso ela pessoalmente e eu meio que aposentei os meus clientes IRC que eu usava. Eu só uso agora o cliente Matrix. E aí, pelo Matrix, eu tenho todas as minhas contas IRC lá. Só que se você ver os canais em que eu estou no IRC, você não vai ter, tipo, o negocinho colchete M lá. Tipo, porque eu estou no IRC mesmo, eu estou via IRC conectado lá, eu não estou numa bridge do Matrix e tal. Então, eu queria fazer o deploy para a gente poder oferecer esse serviço para as pessoas que, tipo, eu preciso de IRC, mas eu não gosto de IRC. Eu estou usando o Matrix aqui. Aí você consegue, do Matrix, conectar no IRC, como se fosse um nativo mesmo, né? Enfim, e aí eu ia fazer esse deploy lá, junto com o Arthur, para testar isso aí. Pô, emendando mais um outro assunto aqui, a gente tinha conversado sobre um site, vai ter que precisar talvez de um site novo, ou a gente usa o do Brasil, mas o blog. Então a gente pode utilizar o template que você tinha falado, que você usa no seu site pessoal, e aí a gente deixa o de Brasília do jeito que está lá, não precisa nem mudar aquilo lá. O do Brasil tá bem ruim, assim, o site do Brasil. É o que isso? Na NOC. Quer dizer, o conteúdo tá lá, mas a parte de visual não tá boa, assim. Basicamente é uma lista de notícias, né? Precisa melhorar. Então, qualquer ideia que vocês tiverem para migrar o site,
é válido. Porque basicamente hoje tem as páginas estáticas, né, sobre o Debian, esse tipo de coisa, e tem as páginas de notícias. Mas a parte visual tá bem ruim, assim, dá para melhorar bastante. É tudo Markdown. Eu acho que a ideia que a gente queria fazer, tipo assim, a gente pode utilizar esse site do Brasil para colocar notícias, mas talvez ter um blog só de dev, assim, sabe? Porque o que a gente notou no Debian Brasília é que a gente tinha posts de usuário e tinha posts de devel. Então, Mas eu acho que a gente pode reutilizar esse e criar seções, tags nos posts. Ao invés de ter mais de um, eu acho que a gente pode separar dentro de um só, uma track de devel, sacou? Tipo, e como é Markdown, mesmo igual vocês estavam discutindo usar Hugo, sei lá, outra coisa, dá para migrar fácil, porque é tudo Markdown. Então, beleza. Depois eu pego com você, então, as coisas lá do site. Tá. Eu tenho que ver o negócio de bridge. Você estava falando de bridge, eu lembrei também que tem o de tradução, tem nos três. No Telegram, tem no IRC e tem no Matrix. Tem que unificar essas bagunças todas. Sim. Achei que até tinha bridge. Mas não tem. Só ver se eu entendi, a gente vai usar o blog do Debian Brasil para tudo agora? Vai ser unificado, né? Vocês têm publicado assim, notícias a gente, lá no Brasília? a gente usaria o blog do Debian Brasília, sei lá, um evento em Brasília. A gente, mas essas coisas mais genéricas que a gente está fazendo, aí a gente usaria o blog do Debian Brasil. Até o blog do Debian Brasil tá inscrito no Planet, Debian? Não. Tá. Debian Brasil. Tá, quase certeza que No tá. Brasil tá. Mas a gente inscreve e inclusive esses posts mais de desenvolvimento, então a gente pode botar uma versão em inglês também. Que aí sai. Tá pegando o filho do Brasil. Que aí a gente consegue até divulgar mais o que a gente está fazendo saindo no Planet. As reuniões semanais, só para ver se eu entendi, elas continuariam no nome do Debian Brasília ou seria unificado com o Debian Brasil mesmo? Vai migrar tudo, a gente só vai trocar o domínio. Quando eu for fazer a migração do serviço, eu vou fazer um redirect desses serviços que a gente tem hoje para uma URL do Debian Brasil. Então, se a galera estiver acessando na URL antiga, o domínio do Debian BSB eu comprei para mais, acho que 8 meses, ele ainda está válido. Então, nesses 8 meses vai ser o período de depreciação e depois disso acabou. Assim. A gente vai ficar fazendo redirect até o domínio vencer. E a gente tem um domínio Debianet também, né? Que esse não vence, no caso, que a gente está usando. O Debian Brasil, a gente nunca pensou em pegar um domínio Debianet? Debian Brasilnet? Qualquer coisa, né? Pode ser brasil.debian.net. Porque a gente usa brasilia.debian.net. A gente fez o setup. Talvez seja legal. Até que economiza, né? Você não tem que pagar um domínio por fora, né? Então, a gente... Sim. Aí Mas é bom ter, porque a gente tem muito subdomínio, assim, e é bom ter o controle sobre o domínio das coisas. No Debian USB a gente tem os dois, né? Não, a gente tem os dois, então. Mas eu acho meio confuso ter os dois. Eu, pelo menos, acho. Sim. Qual é o domínio que vocês têm? É Brasília? Debianet. Eu tenho uma dúvida sobre a quantidade de pessoas que tem lá no Debian Brasília hoje em comparação com a quantidade que está aqui agora. Tem mais gente lá? Tipo, uma quantidade grande? Mais umas 6. Tem, assim, que está ativamente contribuindo, eu acho que deve ter umas 5 a mais, talvez. Tá. Porque, Não assim, teve tanto. um pessoal que estava contribuindo, que eles tentaram vir, não conseguiram. Sim. Acaba querendo ou não dar uma leve desmotivada, né? Porque você estava tá. esperando coisa. Tem um mais- contribuidor mais- forte no Debian Brasília. Pensei mas- só que poderia ser interessante pegar todas essas decisões aqui e perguntar a opinião do geral lá. Para Não, que a galera o mais possa certo é a gente opinar pegar também. as notas, a gente manda um e-mail para algumas das listas, divulga nos canais e tenta pegar feedback aí do que for. Vocês querem definir um prazo, mais ou menos, para a gente fazer esse lançamento? Fim do ano. Eu preferia não definir um prazo, porque assim, eu nem sei quanto trabalho vai dar migrar tudo isso. Eu acho que até o final do ano seria assim, mas não tem uma data, não, porque eu tenho que ver o que tem que ser migrado. Essa questão do Debian Devel BR é uma coisa que vocês já poderiam anunciar, não sei se já os planos, né? Na palestra do Debian Brasília, que vocês vão ter uma aqui, né? Já pode mencionar. Então, a gente percebeu que a comunidade, na verdade, é o Dev BR e vamos oficializar, né? E esse é um ponto que o Jânio perguntou, assim, uma das motivações da gente querer migrar é porque a gente não tem tantas pessoas,
tipo, o suficiente para ficar dentro do Debian Brasília ali. É um ciclo muito grande de pessoas que entram e que saem todo semestre. Então, se a gente unificar a força num grupo Brasil, global, sim... Global não, Brasil, faria mais sentido. Inclusive, a gente pode estender essas coisas que a gente faz com outras universidades que tiverem afim, porque, por exemplo, a gente tem essa parceria com a UNB, a Universidade de Brasília, onde tem uma disciplina que os alunos têm que contribuir para projetos de software livre, e a gente, de certa forma, auxilia eles com isso. E aí, eu não sei se tiver alguma outra universidade no país que esteja... Lá tem em algo São do Carlos tipo. tem um professor interessado. Então, a gente pode começar a fazer parceria. Lá na USP tem o Paulo Meirelles, lá que tem o pessoal lá que trabalha com kernel, e ele, esse semestre agora, eu até participei, fiz uns workshops lá com os alunos de empacotamento, e eu acredito que ele deve continuar isso aí. Eu conversei com a Ellen, ela falou que ela que foi uma das pessoas que puxou lá as coisas de kernel também, né? A gente pode, tipo, pedir para ela, talvez ela divulgar lá, no grupo do FLUSP que eles criaram. Beleza. Últimas palavras aí, acabou? Obrigado pela participação de todos. Legal a iniciativa do pessoal de Brasília, que vai expandir essa questão aí do DevELBR, né? Eu criei o grupo no Telegram aqui, a gente vai se acertando para ver qual é a melhor solução. Obrigado pela participação de todos, e agora é tocar os trabalhos em frente e fazer acontecer. Valeu.